Então, estamos novamente aqui na Fiocruz, na Fundação Oswaldo Cruz, para falar com Laurinda Rosa Maciel. Muito obrigada por nos receber. O prazer é meu. A Laurinda é historiadora da Casa Oswaldo Cruz, mestre e doutora em História Social, professora do mestrado da Fiocruz em Gestão do Patrimônio. Pois é. E vamos falar em fazer história. Nossa. Um dos aspectos da segurança de acervos é exatamente a pesquisa histórica. Ela serve de mecanismos, ela dá mecanismos para a instituição para que você tenha assegurado o seu acervo. Ela vincula o acervo à instituição. Então, é uma forma de você ter isso assegurado. E uma das preocupações que nós estamos tendo ultimamente, Laurinda, é exatamente esse papo de a história e o Brasil de hoje. O que estamos vendo, pois é, está conturbado. E a gente vê também que muitos acontecimentos e muita velocidade também. Né? Pois é, e a gente está numa era digital que tudo acontece também, muito ontem, né? Muito rápido, É rápido demais e hoje são informações. Já é velho. Exato. E são informações daqui, dali, daquilo lá, enfim. Essas coisas que deixam a gente meio preocupadas. Então, como é que a gente pode ver qual o papel do historiador hoje? Mudou? Nossa, não sei, acho que não mudou não. O historiador hoje, no meu ponto de vista, ele continua tendo um papel assim de ser um certo baluarte, de contar efetivamente a história das pessoas, das instituições, das profissões, enfim, né? Esse papel eu acho que ainda continua. Acontece que hoje, com essa diversidade toda que nós temos, existem muitas ferramentas para ele construir, né? Tem muita fonte, tem muita documentação, documentação textual, documentação oral, iconográfica, audiovisual em geral, enfim. E agora tem uma profusão imensa de arquivos já nascidos digitalmente. O que impõe assim, outras questões e outros desafios também. Não só para o historiador, para ele estudar e analisar, mas para quem trabalha com a área de arquivística e documentação. Porque também, Solange, é uma coisa assim que às vezes eu fico pensando, nunca se teve tanto acesso à informação. Nunca se teve tanta informação, mas e a qualidade? E como você vai buscar essa informação? Às vezes você produz tanta coisa, tem tanta coisa produzida, que é até difícil. Se você não tiver mecanismo de busca e não souber exatamente o que você vai buscar, você não consegue achar aquilo que você quer também, né? Então, tem ou perde alguma fonte que seja importante. Exatamente. Então, tem muita coisa, tem muita produção, mas ao mesmo tempo eu não sei se essa produção ela tem sido... efetivamente ela tem tido assim, o papel de registrar, deixar registrado e que no futuro, ou daqui a pouco, enfim, você consiga chegar a essa informação para construir o seu conhecimento histórico, né? Essa questão das instituições serem portadoras não, elas serem, como é que eu vou dizer, estar sob a sua responsabilidade, cuidar de uma documentação, isso é importantíssimo, porque você responsabiliza a instituição por essa atividade, por esse papel que ela também tem que ter como uma instituição que guarda a memória de uma sociedade, de uma instituição médica ou de uma assistência de saúde, enfim. No caso, eu penso muito essas questões ligadas à saúde por conta da área que a gente atua, né? Que a gente atua. Então, assim, isso nos impõe uma responsabilidade de cuidar dessas fontes que vão construir de alguma maneira e ajudar os historiadores e os pesquisadores em geral a construir essa história, né? E, ao mesmo tempo, nos impõe esse desafio de também estar sempre up-to-date com o que está sendo produzido. Você tem que sempre se reciclar. Porque a produção está sendo cada vez maior. A produção está sempre acontecendo, ela está aí, né?
Então, a gente tem que ficar atento a essas duas facetas, a produção, o que você está produzindo e a forma como você está preservando isso, porque, em linhas gerais, você está preservando a memória e a história de uma sociedade, amplamente falando, entendeu? Então, eu acho que o desafio do historiador, hoje, então, com esse contexto político que nós estamos vivendo, é imenso, né? É um desafio grande de você ter um olhar crítico também para perceber. Isso é fundamental. Fundamental sempre, né? Sim. Mas eu acho que hoje é bastante mais, porque a gente está vivendo um momento assim, foi impedimento ou foi golpe? Sim, né? sim. Então, assim, não que a gente queira buscar a verdade, porque o que é a verdade? A verdade para mim pode ser uma coisa que para você não seja. Então não existe uma verdade absoluta. Tá, historicamente falando, realmente você não pode afirmar exatamente. isso. Esse trabalho é definitivo. Não, esse trabalho, ele tem um olhar, um viés sobre um determinado fato ou acontecimento, ou que te dá várias vertentes. Exatamente. Se você, de repente, for fazer o mesmo trabalho historiográfico que um outro historiador já fez com as mesmas fontes, ou agregando uma coisa ou outra diferente, você pode ter outro olhar. Caminhar para outra linha. E com isso você vai alargando e engrandecendo e enriquecendo o olhar que a gente tem sobre a história. Eu acho que isso é sempre super positivo, né? Não existe embate assim. A única coisa existem somas. Sim, graças a Deus. A única coisa que me preocupa um pouco é a questão da fidedignidade, da fonte. Fidelidade mesmo. Você... Do quanto ela retratar exato, de fiel. Exato. Você diz em relação à questão da produção digital. Sim. Porque a gente já tinha um pouco dessa preocupação quando a fonte estava ali. Papel, né? Suporte papel. O suporte bidimensional. Hoje em dia você não tem nem o bi, nem o tri. Não, né? É uma coisa da nuvem. Ela está na nuvem. Ela tá na nuvem, né? exatamente. Então, dessa forma, eu acho que cada vez mais, a cada dia você vê mais fontes surgindo, mais pesquisas sendo feitas, e isso me deixa muito preocupada. Pois é aquilo que eu te falei, quer dizer, tanta coisa sendo produzida, e como você vai recuperar isso também? Como você vai guardar isso e como você vai dar longevidade para essa fonte? Isso é um desafio imenso. Por exemplo, eu trabalho muito com entrevistas, com história oral, né? Então, a história oral é uma metodologia que nasceu aí com a antropologia nos anos 50, 40, enfim. Quando nasceu o gravador, né? Nasceu o ato de entrevistar também. Mas, ultimamente, nos últimos 15 anos, sei lá, não sei precisar muito bem ao certo, esses são documentos que já nascem digitais. Sim. Eles são nanodigitais e eles não passam por aquela avaliação das 3 idades dos documentos, pois né? Você tem palavras de busca que auxiliam isso, entendeu? Cuidado perfeito. com o vocabulário controlado. Perfeito. Então você consegue fazer a pesquisa. Claro, você estando longe, você também consegue. Se você escrever, explicar que você está longe, preencher todos os formulários, a gente também dá um jeito de atender, entendeu? Mas assim, é importante porque quando você coloca assim, você mostra para o mundo que tem. E isso te dá uma responsabilidade também. De zelar por isso. Exato. As pessoas sabem que se tem lá, daqui a 10, 20 anos, eu vou buscar e tem que estar lá, íntegro. E com acesso garantido. Exatamente. Porque não adianta você guardar e não dá ter acesso. Mecanismo de acesso. Exatamente. Não tem como. Eu também acho que guardar por guardar não é por aí. Não. Você tem que guardar e deixar e publicizar. Disseminar e publicizar. Quanto mais você dissemina, melhor a informação vai tendo buscas. E em termos históricos, eu acho que a variedade de pesquisas em cima só vem engrandecer cada vez mais a memória. Mas, ao mesmo tempo, Solange, eu estou aqui pensando uma coisa. Há um tempinho atrás, eu tive que fazer uma pesquisa no site da Biblioteca Nacional, nos jornais. Está me fugindo o termo da busca? Não. Nossa, esqueci agora. Sim. Mas, enfim, a Biblioteca Nacional, eu não sei se você lembra, há 30 anos atrás, o que era pesquisa.
na Biblioteca Nacional dos Jornais. Você botava aquele microfilme, rodava, você apertava o microfilme. Então agora está tudo digital, né? Pela internet você consegue recuperar. Então, assim, é super interessante porque você tem palavra de busca também. Sim. São milhares de jornais, de títulos, às vezes de jornais, que você nem sabia muito bem da existência e que ao alcance do teclado. Então, assim, a informática e essa profusão de tecnologia, ela traz muita preocupação, mas ela também recupera muita coisa boa. Com certeza. Nossa. Ninguém está aqui querendo acabar com isso, não. Para mim, foi uma maravilha. Então, essa pesquisa agora em jornais, por exemplo, no acervo da BN, da Biblioteca Nacional, ficou... veio aqui a palavra, esqueci. Ficou muito mais facilitada. Com certeza. Com essa digitalização e com essa forma de você consegue democratizar a informação. E isso é fantástico. É verdade. Né? Porque em qualquer parte do mundo, a qualquer hora, dentro de casa, sentado. Isso é fantástico. Então, você conseguir muito, complementar. Então, tem muitas coisas legais também. Não, com certeza. Ninguém está querendo acabar com nada, não. Pelo amor de Deus. Eu acho que te gera mais possibilidades de trabalho. E aquela velha coisa que a internet trouxe, né? Você trabalha muito mais. Sim. Hoje você trabalha muito mais, inegavelmente. Sim. Porque você pode responder e-mail em casa ou no telefone quando está indo para o trabalho. Quando me aposentei do Museu da Astronomia, todo mundo dizia, vai ficar tranquila. Não fiquei. Não fica não. Ainda bem, né? Não, com certeza. Como eu ainda estou à frente do grupo de segurança do CONARC e ainda tem esse projeto, não dá para ficar parado. A gente tem que fazer pesquisas, a gente tem que fazer buscas, a gente... Ainda bem. Enfim, são essas coisas que a gente ainda tem que fazer, né? Exatamente. Mas eu, de qualquer forma, é uma preocupação nossa, claro, né? A gente ter, porque eu acho que de alguma forma a gente tem que ter mais responsabilidades agora. Com certeza. Sabe? A partir do momento que você se expõe, né? Porque está se expondo, você está expondo o seu acervo, você expõe a instituição, então isso requer maiores cuidados. Não é só digitalizar por digitalizar. Claro. Não é só fazer uma pesquisa de um acervo sem ter toda uma base por trás. Enfim, é isso que eu vejo. É isso. E, assim, uma outra coisa que eu queria falar, né, que eu acho importante, é a profissionalização no campo, que se deu nos últimos, 20 anos. Sim. Você teve uma profusão de cursos de conservação, de restauração, né? A profusão que eu estou falando, assim, pelo menos conheci muito mais pessoas formadas e profissionalizadas naquilo. Não, com certeza tem. Né? E no Brasil inteiro. Pois E de boa qualidade. Olha que coisa bacana. Porque isso eu vi na prática. Como eu fui de Manaus a Rio Grande do Sul e de Mato Grosso até Salvador, então como eu rodei esse país de cabo a rabo, eu posso dizer a você, a gente tem excelentes profissionais. Formados, muito bem formados. Podem não ter a verba, mas eles têm uma consciência e eles fazem o que tem de melhor ali no momento. Isso é um movimento, assim, nas pessoas que eu tenho percebido, sabe? E até mesmo a própria área da arquivística, da documentação, enfim, tem se alargado muito, assim, as questões têm sido ampliadas. Eu acho que isso se deu na história, na conservação, na museologia, em todas as áreas. Eu também acho que sim. Uma problematização maior e uma ampliação da gama de interesses. Isso é muito legal. Com certeza. Né? Nas instituições, o que eu percebi, assim, desde a década de 80, final dos anos 80, quando foi criado o MAST, né, também em 80 e qualquer coisa, aqui a Casa de Oswaldo Cruz também, o IBGE, onde eu trabalhava também, vieram todas as instituições assim, nesse momento de preservação, de busca de preservar a memória, né? Foi logo depois do contexto da ditadura e tudo mais. Então, eu vejo nessas instituições uma grande profissionalização. O que é ótimo. Lá no é ótimo, gente. Isso é muito bom. Também acho. Né? Porque você faz um trabalho de melhor qualidade. A gente são pessoas que estão antenadas, que estão prestando atenção em todas essas questões, né? De saber que a informática também não é essa panaceia toda que vai resolver tudo, que ela também implica em responsabilidade.
Então, eu acho assim que esse campo, nos últimos, sei lá, 15, 20 anos, aumentou muito. Bastante. E é muito legal. Também acho. Isso é muito bom e muito positivo. E vamos questionar, né? Pois é. E isso também é bom, acaba sendo bom também para o próprio trabalho do historiador. Claro. Sim, ele vai ter fica cada muito mais vez rico. Fica muito mais rico, ele vai ter cada vez mais fontes para pesquisar, Sim. vai ter uma diversidade de coisas maiores para ele. O acesso fica mais fácil. O acesso mais rápido, mais fácil. Então, eu acho que é positivo. Tem esse dado que você falou, que é um trabalho caro. Caro não pela mão de obra, né? Não. Mas pelos materiais que se utiliza. Sim. A conservação, ela Sim. tem, né, os pincéis específicos, os químicos, os Sim, papéis e tal, sim. então implica nisso. Nem sempre isso é uma prioridade nas instituições, infelizmente, né? Mas vamos conseguir, se Deus quiser. Com certeza. Então, eu gostaria de agradecer imensamente. Eu é que agradeço a oportunidade, Solange. Imagina, muito obrigada. De falar sobre esse tema, né? A pesquisa e a segurança de acervos. É fundamental a gente estar sempre focando todos os aspectos que giram em torno do documento. Claro. Muito obrigada por partilhar esse momento eu. com a gente, com o Muito nosso obrigada. projeto. Desejo muito sucesso para o projeto de vocês, é um projeto importantíssimo, eu acho. Imagina. Eu acho que tem que produzir mesmo vídeos e publicizar isso e colocar no mundo. Né? Ok. Sucesso. Obrigada, meu amor. Obrigada.